Olá! Como estão vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Hoje vamos estudar a parábola O Ladrão. Vamos elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo melhor compreensão, melhor apreensão do ensinamento da parábola de hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Vamos fechando os nossos olhos, abrindo os olhos do Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Vamos mais uma vez trazer as palavras do Evangelho de Lucas. Essa parábola está no capítulo 12, versículos 39 e 40. Sabei que se o pai de família soubera que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não lhe deixaria que roubasse a casa. Estai, pois, vós outros vigilantes, pois o Filho do Homem virá a hora que não penseis. Eliane Alves Batista, naquele livro Universo Maravilhoso das Parábolas, explica. Jesus evidencia para todos nós a incerteza do dia de amanhã e, diante disso, nos convoca a permanecermos em estado de alerta, cada vez mais atentos quanto ao desempenho dos nossos deveres, frente aos compromissos assumidos, antes mesmo de nos reencarnarmos neste orbe. A vigilância deve ser o escudo de todo cristão. Sua defesa, o antídoto que o preserva de muitos males e o coloca a salvo dos ataques de sua própria imperfeição. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão. Adenauer Novaes, no livro O Intérprete de Deus, Jesus, o arquétipo espiritual, fala que a morada do espírito é a dimensão em que se situa sua consciência. Porém, sempre considerando que se trata de um cenário relativo, circunstancial e mutável. O lugar físico, seja no plano material, seja lá no além, é retrato do seu interior, ambiente em que sua mente se expressa e se espelha para que se legitime como ser, pessoa. Tudo o que vê, sente ou lhe afeta o ser, modificado de acordo com as suas habilidades, adquiridas ao longo das jornadas evolutivas e conforme os desígnios divinos. Sua casa geográfica é mutável. O espírito deve aprender a desapegar-se de bens materiais para que possa deles extrair o que é útil, sem se tornar dependente de sua momentânea posse. Por outro lado, sua casa mental, patrimônio intransferível, mesmo passível de mudanças a todo o tempo, tem o permanente poder de influenciar sua disposição para a vida, razão pela qual merece constante cuidado e ordenação a fim de melhor atender ao seu proprietário. A proteção dessa valiosa casa requer mais do que orações, defesas mágicas e deuses de plantão, pois seu principal agente provocador de instabilidade se encontra na própria intimidade da alma. A melhor prevenção é a que produz habilidades novas, consolida valores nobres e que contribui para a construção de
de um mundo melhor. Sempre que pensar, ou melhor, sempre que desejar arrumar sua casa mental, de forma a se sentir seguro, deve entender que se trata de uma tarefa que requer determinação, renúncia, firme propósito em se tornar proprietário de si mesmo, diferenciação do coletivo e vivência de experiências geradoras de espiritualidade. Voltando ao universo maravilhoso das parábolas, assim como qualquer chefe da família zeloso de seus familiares, usaria de todo empenho para evitar que malfeitores violassem o recinto sagrado do seu lar, assim também nosso espírito deve estar alerta, vigilante, para que o mal não encontre abrigo em sua intimidade. Como a casa de alvenaria, também a nossa casa mental tem sido minada pela violência do egoísmo, que conspira contra todas as edificações do reino de Deus em nós. Orai para que não entreis em tentação, foram palavras de Jesus que nós encontramos também em Lucas, no capítulo 22, item 40. Sabemos igualmente que noite retrata muito bem o momento de dificuldade em nós mesmos. A nossa vulnerabilidade. Não é a noite obscurecida pelas trevas? Pois é. Também o nosso egoísmo obnubila, cega as claridades do Evangelho, fazendo noite em nós, apagando todo o lampejo que o espírito do cristianismo pretende instalar na nossa intimidade. A vigília da noite simboliza, portanto, o momento de dificuldade em que somos assaltados pela nossa imperfeição. Daí, a necessidade de vigiar e orar, preservando a nossa alma das quedas morais tão comuns em nossa vida e que nos roubam a paz, infelicitando o nosso coração. Em Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, ele observa que a obra do progresso segue a sua marcha, mas não sabemos até onde ela tem que ir, nem quando quererá o Senhor dar a última demão na regeneração humana. Portanto, é necessário colocarmos-nos em guarda, pois não poderemos ser surpreendidos, mas poderemos ser surpreendidos a qualquer momento. O trabalho de nos espera, não podemos permanecer no plano da indiferença, sobre a pena de termos que tomar o arado esquecido e enferrujado sobre o guante da dor e recomeçar tudo de novo, aquela tarefa esquecida. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A vinda do Filho do Homem é caracterizada pela fixação dos valores positivos conquistados pela criatura. São caracteres novos, assentados em princípios cristãos, que sedimentam as estruturas, as bases do homem renovado. Esse instante de aferição de valores pode chegar a qualquer tempo, e é bom que não estejamos desprevenidos nesse momento de testemunho. Adenauer Novaes acrescenta que a capacidade do espírito em entender o que se processa à sua volta, em sua mente, é limitada. Ou melhor, é ilimitada. Seu entendimento será sempre uma interpretação cuja complexidade será dada pelo grau de evolução de cada um.
A maioria dos espíritos percebem o mundo em sua volta, dão-lhe um significado próprio, porém não conseguem retirar o sentido superior ou o significado que lhe traria melhor benefício para a sua evolução. Veem, mas não enxergam com clareza. Percebem, mas não decodificam com riquezas de detalhes úteis. Interpretam, mas não alcançam o último significado das coisas. Muito menos penetram na essência profunda do sentido divino. Nem sempre conhecimento significa ter aprendido a amar, pois a evolução do espírito é mais do que o acúmulo de saber. É mais do que ter sensibilidade emocional. Para alcançar uma melhor e mais transcendente percepção, extraindo o real significado das experiências que se vive, o espírito necessita ter de fato integrado em sua consciência da própria imortalidade. Sem esse estágio de amadurecimento, será que alguém, sendo míope em grau avançado, não estando de posse do óculos, tenta ver o conteúdo das letras miúdas num folheto? Será que consegue? Mais que perceber a realidade, o espírito necessita ter consciência de si mesmo, de seu papel na dimensão em que se situa, atuando assertivamente e apropriando-se das variáveis que interferem nas experiências em que se envolve. A fala de Jesus pode ser compreendida como um lembrete de que a percepção é um estado importante, que todo o espírito deve alcançar permanentemente. Não se aperceber é como não estar presente, inteiro nas experiências que se vive. Assimilando parcialmente lições inerentes a cada vivência, bem como respondendo de forma incompleta aos estímulos recebidos. A vida, para ser bem vivida, merece que seja apaixonadamente sentida, intensamente aproveitada e espiritualmente percebida, sob pena de voltar à dimensão espiritual com um sentido incompleto e sonegação de oportunidades. O espírito deve viver com consciência de sua profunda conexão com Deus e de que herdará tudo quanto lhe atribui como o que pertence. Vamos fazer a prece atribuída a Francisco de Assis para refletirmos o nosso papel como servidores vigilantes e fiéis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve amor. Onde haja ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Agora vamos vibrar pela paz, pelo desenvolvimento do amor em nós, pela harmonia do universo. Vamos vibrar pelos hospitais, presídios, abrigos. Vamos vibrar pelas comunidades religiosas, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos amigos, parentes e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela for mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos permitiram estar aqui reunidos para esse estudo. Vamos agradecer a Jesus pela luz do seu Evangelho. Vamos agradecer ao Pai Maior por tanto amor a nos envolver. Quero agradecer a você por nos acompanhar nesse estudo. Se gostou, dê o seu positivo, faça uma crítica, um comentário, clique no sininho, pois todas as vezes que houver uma postagem, você receberá uma mensagem. Desejo a todos muita paz.